E hoje, o tema hoje, falamos do dom da profecia, né? E os fundamentos dos apóstolos. Hoje eu tomei um tema de uma pregação de 1608, de Thomas Brooks. Ele viveu em torno de 1608 até 1680. O nome do sermão dele é As sete características dos falsos profetas. Por base desse sermão, eu tomei esse nosso irmão, que viveu há quase 400 anos antes de nós, que lutou antes de nós, para daí então embasar a pregação de hoje, o sermão de hoje. Vou usar algumas palavras dele mesmo e as citações dele no sermão de hoje. Já que falamos de profecia, dentro dos dons de Deus, os profetas, e o que é o dom de profetizar, agora nós iremos identificar o falso profeta. Particularmente, eu gosto mais de falar de Deus, do ponto de vista das grandezas de Deus, dos atributos de Deus, da encarnação de Deus. Me traz mais alegria falar esses aspectos do Evangelho. Então nós percebemos a importância de pregar, de ensinar e de fazer justamente isso, batalhar, lutar, né? Quais são as características dos falsos profetas? Esses são os mensageiros de Satanás. É através deles que o inferno vai enchendo. É através da pregação desses falsos mestres que lançam as almas no inferno, que fazem prosélitos 2 vezes mais filhos do inferno. Satanás trabalha através desses para enganar, iludir e lançar as almas no inferno. A nossa primeira citação vai ser em Atos. Vamos em Atos dos Apóstolos. Capítulo 20, versículo 28 ao 30. Essa carta aqui, Paulo estava em Éfeso e ele se dedicou muito a essa igreja de Éfeso, que se tornou a capital do Evangelho, vamos dizer assim. Éfeso se tornou a capital do Evangelho. Uma boa parte das cartas de Paulo ele escreveu nessa cidade. E era uma igreja muito amada, amadurecida nas coisas de Deus. E aqui é uma despedida de Paulo. Paulo está se despedindo da igreja. Ele tinha passado ali 3 anos na igreja ali, fundou aquela igreja de Éfeso, e ele está indo embora com tristeza, com lágrimas. E no versículo 28 ele vai dizer assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Essa é uma característica do falso profeta. Ele não atrai, ele não conduz as almas a Cristo. Ele conduz a alma após si. Ele conduz as pessoas para Ele e não para Cristo.
Isso é uma característica do falso profeta. Então Paulo aqui já está admoestando aquilo que iria acontecer dentro da igreja de Éfeso. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aqui nós vemos que esses falsos mestres, eles se passam por verdadeiros apóstolos, por verdadeiros discípulos de Cristo, por verdadeiros mestres. Eles se transfiguram em ministros de justiça. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 ao 15. Então esses falsos mestres, eles se transfiguram em ministros de justiça. Se nós olharmos para a figura deles, nós veremos eles bem aparentados, nós veremos ele bem por quê? Porque, como o apóstolo Paulo falou, não é de se espantar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O que Paulo aí, ele abriu uma janela para nós de revelação. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo que Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele está dizendo que muitos são enganados por Satanás, achando que está tendo revelações de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Satanás transfigurado em anjo de luz engana as pessoas. Como esses falsos mestres também se transfiguram em ministro de justiça. Nós olhamos para eles, nós não enxergamos. Se olhar para a aparência, nós não vemos. Nós só enxergamos como está lá escrito em Apocalipse. Tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Nós só percebemos que ele é um falso mestre quando nós julgamos o que ele fala. Ele aparenta um cordeiro, mas quando ele abre a boca, é um dragão. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelos enganos dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Paulo aqui está demonstrando, Paulo está mandando essa carta à igreja de Éfeso, falando do quê? Falando justamente desse amadurecimento na doutrina de Cristo. Esse amadurecimento que temos que ter nas verdades bíblicas, para não ser levado de um vento a outro, como meninos inconstantes. O que é meninos inconstantes? Sempre está atrás de novidade, sempre está atrás de alguma coisa atrativa. Meninos inconstantes, aquele brinquedo, ele brinca com aquele brinquedo, só que ele larga para lá e vai atrás de um outro brinquedo, porque aquele já enjoou. Isso é meninos inconstantes. Nós não podemos ser meninos inconstantes dentro da palavra de Deus, para não ser levado de um vento a outro de doutrina. Tem que estar firme nas verdades bíblicas. Por quê? Pelos enganos dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Para não ser levado, para não ser enganado pelos falsos mestres. Capítulo 3 do 2 Timóteo. Nós vamos ler o capítulo todo, porque essa carta pastoral que Paulo escreve a Timóteo, ele explica a necessidade de Timóteo, dos pastores, por isso que é a carta pastoral, porque ele explica, ele ensina o pastor Timóteo como ele deve ser, como ele deve conduzir a igreja, o que ele deve fazer, como tem que ser um ministro de Deus. E aqui no capítulo 4, nessa segunda carta, Paulo escreve essa carta, ele já está preso, ele já está em Roma, preso por Nero, está para ser decapitado. E ele vai dizer nessa carta a Timóteo, no capítulo 4: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus,
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sempre está aprendendo, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Infelizmente nós não vamos conseguir entrar em todos os detalhes desse capítulo que Paulo fala. Nós vamos dar uma pincelada por cima na relação de alguns versículos aqui. Então ele está falando que nos últimos tempos haveriam esse tipo de homens. Esses homens que seriam amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, irreconciliáveis. Nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo que Paulo fala nos últimos tempos, ele fala, aparta-te desses, dos tais. Paulo já está dizendo que no tempo de Timóteo já havia esses homens, e que era para apartar deles. Paulo também diz que esses indivíduos resistem à verdade de Deus. E como Janes e Jambres, aqui Paulo dá um nome que, na verdade, quando nós lemos o cânon sagrado do Velho Testamento, nós não encontramos esse nome Janes e Jambres. Só que havia alguns livros nas mãos dos judeus que eram escritos, como o livro de Reto e outros livros que eram livros de consulta, que eles usavam para fazer consultas, que estavam lá, que não faziam parte do cânon sagrado, mas estavam lá. Li vários livros que contavam a história do povo de Israel. Então Paulo traz esses dois nomes, que são aqueles dois magos que resistem a Moisés no deserto, quando Moisés lança o cajado no chão e transforma numa serpente. Eles fazem a mesma coisa. Feiticeiros, resistem à verdade, como Janes e Jambres, e fazem prodígios de mentira, como fez com Moisés, e resistem à verdade. Mas o desvario desses loucos, a loucura desses homens, serão expostas, como foi exposta também de Janes e Jambres. Deus irá expor todas essas mentiras que nós estamos vendo hoje, nós estamos contemplando nos nossos dias, que Paulo está falando aqui no capítulo 3, e que já estava acontecendo no tempo de Timóteo. Agora, isso daqui é o que Paulo ensina a Tito. Isso é o que nós devemos aprender. Olha o que Paulo vai falar. Aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Esses indivíduos têm que ser calados. Nós temos que refutar as mentiras deles. Nós temos que combater o bom combate. É isso que o apóstolo Judas fala em sua carta. O apóstolo Judas diz assim: pela fé, lutar pela fé que uma vez foi dada aos santos, por uma vez por todas. No original grego, o que o apóstolo Judas, irmão de Jesus Cristo, está falando, é uma guerra mesmo. Ele está dizendo que é para entrar numa batalha. A palavra no grego significa lutar mesmo, e entrar dentro de uma batalha, de uma guerra mesmo, por essa fé, defendendo o Evangelho. É isso que o apóstolo Judas está falando. Quando nós começamos a ler, nós percebemos que o apóstolo Judas está falando sobre quem? Sobre os falsos mestres, sobre os que transtornam o Evangelho de Cristo. E por isso que nós estamos vivendo a apostasia dos últimos tempos. Por quê? Porque a igreja parou de lutar. A igreja parou de manter a guarda. Foi isso que a igreja fez, porque a igreja está sendo influenciada pelo espírito dessa época, que é o espírito de ambiguidade. O que é esse espírito de ambiguidade? É o espírito do politicamente correto. É o espírito que eu não devo incomodar a pessoa. Eu não posso ter minha fé firme nas verdades de Deus. Eu não posso dizer que homossexualismo
não é bíblico e que está contra as verdades de Deus. Por quê? Porque eu posso ser julgado como homofóbico. Então eu não posso pregar mais a verdade. Isso é o espírito de ambiguidade, o espírito da época. Eu não posso mais pregar a verdade. Esse espírito está contagiando a igreja. E por isso nós estamos vivendo a apostasia dos últimos tempos. E aí é onde nós temos que sacar a nossa espada e continuar lutando pela fé. Nós precisamos aprender o que é ser um cristão verdadeiro, um guerreiro, um soldado de Cristo. E a igreja tem que influenciar o mundo e não o mundo influenciar a igreja. 2 Pedro, capítulo 18, 19. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhe liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz também servo. Pedro também está falando aqui com relação justamente a esses homens que ensinam a mentira. Está combatendo os enganos, já da época de Pedro. Prometendo muita coisa, mas eles mesmos são escravos do pecado, da avareza, da ganância. Então esses indivíduos, eles trabalham justamente para enganar, iludir e lançar as almas no inferno. Como nós lemos nessas várias passagens que os apóstolos deixou escrito. Nos profetas de Samaria bem viam loucura, profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, cometem adultérios e andam com falsidade e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e como os moradores dela como Gomorra. São os profetas de hoje, forçam a mão dos ímpios, não ensinam a verdade, a santidade, a justiça de Deus, não conduzem o povo ao arrependimento, a Cristo. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Bom. Então é isso aqui. Eles vêm transfigurados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses são os falsos profetas. Esses são os que lançam as almas no inferno. Esses são aqueles que conduzem as almas à perdição. Esses são os mensageiros do diabo. Agora nós vamos ver algumas características dos falsos profetas. Nós vimos o que eles fazem. Quais são a sua finalidade? De lançar as almas no inferno, de conduzir a mentira por causa da ganância, da avareza, do dinheiro, por causa de várias outras coisas, por causa das concupiscências. Agora nós vamos, a primeira característica do falso profeta, vamos entender algumas características dele. A primeira característica do falso profeta é que ele é agradador de homens. Eles pregam mais para agradar os homens aos ouvidos do que para beneficiar as almas. Porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando os homens, não seria servo de Cristo. Então, essa é uma característica do falso mestre. Ele quer agradar os homens. Ele prega para agradar a carne. Ele prega para satisfazer os desejos dos homens, da carne, daquilo que os homens têm por ansejo, daquilo que eles querem, daquilo que o que as pessoas querem ouvir. É isso que o falso profeta faz. Então eles não pregam para agradar a Deus, porque se agradar a Deus, desagrada aos homens, como Paulo está falando aqui. Então eles não pregam para conduzir a alma a Deus, eles pregam para agradar os homens. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido agravos em Filipos,
como sabeis, tornando-os ousados no nosso Deus, para vos falar o Evangelho do Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como formos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Então o Evangelho tem essa característica. O verdadeiro Evangelho não agrada ao homem. O falso mestre, ele sempre quer agradar o homem. Sempre está atrás de agradar o homem. Falar palavras aplausíveis. Falar palavras afáveis. Falar palavras que irá engordar as pessoas, os seus desejos, aquilo que eles almejam e querem para si. Que dizem os videntes: não vejais aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. É isso que o povo quer. É isso que o povo almeja. Eles falam do mundo e o mundo os ouve. Aqui o profeta está demonstrando que o povo de Israel queria ouvir justamente isso. Palavras aplausíveis. Palavras de lisonjas. Não pregue para nós aquilo que é reto. Não pregue aquilo que vai trazer santidade. Não pregue aquilo que vai expor o meu pecado. Não pregue aquilo que vai demonstrar que eu estou contra as verdades de Deus. Não pregue a santidade de Deus. Pregue aquilo que eu quero ouvir. Pregue aquilo que eu quero escutar. Pregue aquilo que vai me agradar. Só que aquilo que nos agrada não é bom para a nossa alma. Não faz bem para a nossa alma. Porque o que faz bem para a nossa alma é algo contrário. Aquilo que desejamos. Aquilo que almejamos. Aquilo que temos por precioso. Aquilo que faz bem para a nossa alma é aquilo que Deus tem para nós. É aquilo que Deus tem para nos dar. É aquilo que Deus preparou para nós de antemão. Desde a eternidade. Então nós temos que tomar cuidado com os falsos profetas. Coisas espantosas e horrendas se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja. E que fareis no fim disto? O que é que vão fazer? Depois disso tudo, depois de profetizarem a mentira, depois que lhe pregarem aquilo que você quer ouvir, depois que lhe ensinarem, engordarem a sua alma com falsos ensinos, e depois disso, o que vai acontecer? O próprio Deus está falando, e depois disso? E depois disso? Os falsos profetas são como cirurgiões malignos, que esfalecem a ferida, mas nunca curam. Os falsos profetas são os maiores abastecedores do inferno. A segunda característica do falso profeta: os falsos profetas são notáveis em elecar sujeiras, desprezo e opróbrio sobre as pessoas, nomes e méritos mais fiéis embaixadores de Cristo. Assim como Coré fez com Moisés, os falsos apóstolos com Paulo, e os escribas e fariseus hipócritas fizeram com Cristo. Então os falsos, a segunda característica do falso profeta, a primeira característica que nós vimos do falso profeta, é que ele sempre prega aquilo que as pessoas querem ouvir, aquilo que as pessoas querem. A segunda característica do falso profeta é que ele calunia aqueles que andam nas verdades de Deus. Eles são caluniadores. Além de ser mentirosos, são caluniadores. Caluniaram Moisés,
caluniaram o apóstolo Paulo, e o próprio Cristo foi caluniado por esses falsos profetas. Nós vamos pular Moisés e nós vamos só ler o que eles falaram de Paulo e o que eles falaram do próprio Senhor Jesus. Vamos em 2 Coríntios, no livro de Coríntios, Novo Testamento, 2 Coríntios. Segundo Coríntios 10:10. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Só até aqui, só o primeiro, só esse versículo. Por quê? O que Paulo está dizendo aqui? Esses falsos apóstolos estavam olhando para Paulo, ele fala, mas as palavras dele é desprezível. Por quê? Porque nós temos que entender o contexto histórico. No contexto histórico aqui, nós estamos falando da cidade de Coríntios. É uma cidade grega. É a segunda maior cidade da Grécia. A cidade de Coríntios está bem próximo de Atenas, algumas horas de Atenas, das cidades dos filósofos gregos. Então aqui existiam vários filósofos, toda aquela cultura filosófica estava aqui. Paulo estava mandando uma carta para esse pessoal. Então toda aquela filosofia grega, Aristóteles, Platão, todos aqueles filósofos que influenciaram os gregos que surgiram na Grécia, estava aqui no berço, bem no auge da filosofia grega. Paulo está escrevendo essa carta. E nesse mesmo momento aqui existiam indivíduos que eram oradores, grandes oradores. E esses oradores, eles ganhavam dinheiro fazendo pronunciamentos, orações, né? Eram hábeis na técnica de orar. Então esses indivíduos, ele fala assim, as palavras dele é fraca, ele está falando palavras fracas, e a aparência dele não aparenta nada. Eles estavam procurando em Paulo a aparência, eles estavam procurando em Paulo algo aprazível a eles, em palavras. Porque Paulo, numa carta aos Coríntios, ele diz assim, eu não fui até vós com palavras sublimes. Por quê? Porque ele está mandando uma carta aos Coríntios. Então nós temos que entender o contexto histórico, porque essas cartas eram escritas para esse povo, que tinham no seu berço a filosofia grega. E esses falsos apóstolos estavam atacando Paulo. E Paulo combate eles aqui também. Em Mateus, para a gente finalizar essa segunda característica dos falsos mestres, vamos em Mateus, o Evangelho de Mateus. O nome é retórica. Eles eram mestres na retórica, na oração, na dialética. Tá? Mateus 27:63. Dizendo, isso daqui, vamos pegar o 62, para entender, isso aqui foi depois da crucificação de Jesus Cristo. Então, no 62, aí vamos pegar o 62 e 63, para entender o 63, e diz, e estavam ali Maria Madalena e outra Maria, não, 62. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo, Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo, ainda disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Cristo aqui está sendo novamente. Nós percebemos o que esses falsos profetas fazem. São caluniadores. Além de lançar as almas no inferno, além de pregar o que as pessoas querem ouvir, eles são caluniadores. Essa é a segunda característica deles. A terceira característica, para a gente finalizar, são 7 características, nós vamos finalizar na terceira característica. A terceira característica do falso profeta, eles são ventres de invenções e visões de suas próprias mentes e corações.
Eles são ventres de invenções e visões da sua própria mente e dos seus próprios corações. Jeremias 14. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação, e vaidade, e engano do seu coração, é o que eles vos profetizam. Eles fazem isso. Eles pregam aquilo que o povo quer ouvir, eles pregam aquilo que vem na mente deles, estão no seu coração, os desejos dos seus corações, e enganam o povo, visões do engano deles. O Senhor nunca mandou eles falar nada. O que o Senhor mandou eles pregar, que é o Evangelho Bíblico, eles não estão pregando, porque eles são falsos mestres. Eles não pregam a salvação em Cristo, eles não pregam o novo nascimento, eles não pregam a justificação pela fé, a expiação, a encarnação do Verbo, a encarnação, Deus se fez homem. Ele não prega o abandono do mundo, a renúncia da carne. Eles não pregam uma vida santa. Eles pregam aquilo que está no coração deles. Eles pregam aquilo que está na mente, no desejo deles. O Senhor nunca os enviou. E aí é por isso que o apóstolo João diz assim: eles falam do mundo e o mundo os ouve. Eles falam do mundo, que Deus vai abençoar, que Deus vai dar, que Deus vai exaltar, que Deus vai acrescentar. E o mundo os ouve, porque é isso que o mundo quer ouvir, como nós vimos na primeira característica. Eles falam para agradar os homens. Jeremias 23, aqui em Jeremias 23, 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas. Que deis ouvidos à palavra dos profetas, que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Eles falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Porque o que saiu da boca do Senhor está nesse livro sagrado. O que saiu da boca do Senhor é para nos conduzir à salvação e nos livrar da condenação. Foi isso que saiu da boca do Senhor. Por isso que esse é o dom de profetizar. O dom de profetizar tem que te edificar. O dom de profetizar tem que fazer você se arrepender dos seus pecados. O dom de profetizar tem que conduzir você a Cristo. O dom de profetizar tem que fazer você entender os mistérios de Deus. O dom de profetizar tem que te edificar como igreja. O dom de profetizar tem que trazer na sua consciência uma consciência cristã. O dom de profetizar tem que te levar, te conduzir à santificação. O dom de profetizar tem que te levar e conduzir ao novo nascimento. O dom de profetizar tem que levar e conduzir a sua alma à salvação. Isso é o dom de profetizar. Se não houver isso, não é o dom de profetizar. Não a multidão desta nação, cuja visão são apenas ilusões douradas, vaidades mentirosas, fantasias de mentes doentias. Esses são os grandes beneficiadores de Satanás, e a justiça divina os lançará no inferno. Esses vão para o inferno. Ressaltando que a pregação de hoje
ela foi ministrada em 1608, em 1600, por um pregador chamado Thomas Brooks. Ele viveu em 1608, entre 1608 e 1680. Essa pregação é muito atual. E por essa pregação ser muito atual, falando das 7 características dos falsos profetas, eu senti da parte de Deus de pregar hoje esse sermão. Como no sermão da semana passada nós tínhamos falado do dom da profecia e das bases, dos fundamentos da edificação da Igreja de Cristo, sobre as bases dos apóstolos e profetas, hoje nós estamos compreendendo de forma bíblica quais são as características dos falsos mestres, para a gente enxergar, para não sermos enganados, para sermos conduzidos ao verdadeiro pastor, Jesus Cristo, para que saibamos que o Evangelho nunca irá nos agradar. Porque se eu quiser agradar aos que estão aqui presentes, eu serei inimigo de Deus. E para entre ser amigo de Deus ou inimigo de Deus, eu prefiro ser amigo de Deus do que inimigo de Deus. E sendo amigo de Deus, o que será pregoado não irá agradar a carne, nem a minha e nem a dos que estão aqui presentes. Porém, a pregação irá lhe trazer na sua alma algo forte, algo firme, algo que irá te conduzir à salvação, algo que irá te levar a Cristo. É isso que a pregação deve fazer. É isso que a pregação tem que fazer na sua vida. Então Deus abençoe a todos que estão aqui presentes hoje. Na próxima semana nós vamos terminar esse sermão. Que nem eu falei para os irmãos, eu gosto mais de pregar sobre os atributos de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre os mistérios de Deus, sobre a encarnação, sobre o Deus que morreu na cruz. É mais gostoso pregar isso. Mas nós temos que batalhar a fé. E para batalhar a fé, nós temos que lutar. Quando o apóstolo, para finalizar, eu só peço para os irmãos mais 5 minutos, para a gente finalizar. Vamos ler só um versículo da carta de Judas. Eu vou pedir para os irmãos só mais 5 minutos. O apóstolo Judas fica já perto de Apocalipse. Já perto de Apocalipse, depois de João. Já depois de Apocalipse é Judas. Apocalipse, carta única, capítulo único. Vamos pegar aqui do versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos ler outro versículo? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem dissolução na graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Vamos terminar aqui. Então, no primeiro versículo, esse versículo 3, que Judas está falando, Judas está conclamando a igreja para uma batalha. É como se ele estivesse tocando uma trombeta. No original grego, ele está dizendo justamente isso, essa batalha. A batalha, ele está chamando para a batalha. Que batalha? Pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos. E que fé é essa? É a fé que salva. É saber que Cristo morreu por você. É saber que Cristo deu a vida por você. É saber que você tem que se arrepender dos seus pecados. É saber que Deus se fez homem, morreu e sofreu a ira no seu lugar. É saber que você foi justificado em Cristo. É saber que Deus derramou a sua própria ira no seu Filho. É saber que Deus ama você de tal forma que deu o seu Filho por amor à sua alma. E se você negligenciar a salvação, você será condenado. É saber que os irmãos que estão aqui mais firmes no Evangelho têm que lutar contra as mentiras de Satanás.
não pode ser ambíguo com a mentira, não pode ser politicamente correto com os enganos. Quando nós vemos um irmão nosso se desviamos do caminho da verdade, nós temos que chamar ele, nós temos que admoestar, nós temos que ensinar, nós temos que exortar, lutar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos.